Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o Leonardo e esse é mais um vídeo aqui do canal Enriquecendo a Alma. Com muita alegria que eu trago mais um conteúdo aqui para vocês. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, coloque todas para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo, tá certo? E se você já é inscrito, peço que você curta, compartilhe esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe imensamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você está passando por uma situação que você não está entendendo o que está acontecendo com você? Você já passou por uma situação que parece até que é o caminho certo, mas você não entende por que está acontecendo aquilo? Eu já passei por essa situação. Muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós temos momentos que a gente vai viver que nós não vamos entender porque estamos passando por determinada situação, porque determinada coisa acontece na nossa vida. Isso é muito comum, não acontece só comigo, não acontece só com você, mas com todos aqueles que aceitam os caminhos de Cristo, que aceitam servir ao Senhor Jesus. Mas por que isso acontece? Primeiramente porque a gente não sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos o porquê algo está acontecendo, porque lá na frente vai ser justificado, mas nós não temos visão do futuro, nós não podemos ver o dia de amanhã, ver o que vai acontecer, por isso que nós não entendemos. E muitas vezes nós também não entendemos ou ficamos encafifados com isso porque nós tendemos a ser racionais, a sermos racionais e queremos a lógica, a razão das coisas, o motivo das coisas. E em nenhum momento a Bíblia trabalha com lógica, a Bíblia trabalha com fé. Então, esse é um grande desafio. Nós temos fé do que está acontecendo com a nossa vida, está sendo direção de Deus. E por que eu estou falando que muitas vezes o que a gente não entende o que está acontecendo é direção de Deus? Porque a Bíblia fala que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Irmãos, quando eu descobri esse versículo, ele me iluminou muito. Porque eu vi, nossa, que coisa! Os meus passos são dirigidos por Deus. Como posso eu entender o meu caminho? Isso é verdade, irmãos. Como que eu posso entender o caminho que eu estou passando? Por que eu estou passando por aquilo? Mas tudo isso é um exercício de fé para as nossas vidas. Por mais ou por menos que a gente entenda, nós temos que crer que Deus está no controle absoluto das nossas vidas. Mas sabe o que é mais maravilhoso, irmãos? Porque Deus, por mais que a gente não entenda, Ele jamais deixa a gente no escuro. E aqui em Provérbios, capítulo 28, versículo 5, Ele nos dá uma palavra que nos dá muita alegria, muito ânimo. Diz assim, Provérbios 28, capítulo 28 de Provérbios, versículo 5. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Irmãos, nós vamos entender tudo. Tudo que a gente está passando, tudo o que está acontecendo, nós vamos entender. Se você busca o Senhor, se eu buscar o Senhor, nós iremos entender o que está acontecendo. Porque o nosso Deus é transparente. Nosso Deus é luz. Ele é o Pai das luzes. Nada fica encoberto diante do Senhor. E Deus, ele revela pra gente e uma hora a gente vai entender. Só que ele não faz a gente entender naquele momento por diversos motivos, né? Não vou ficar citando aqui, mas algum deles. Ele não revela porque ele quer que a gente tenha fé nele. Ele não revela porque a gente não tem estrutura para entender aquilo no momento. Ele não revela porque a gente pode atrapalhar os planos dele tentando dar uma mãozinha, né? E quando a gente interfere nos planos de Deus, sempre dá errado, porque a gente não sabe o que faz, a gente acha, e muitas vezes é movido pela emoção. Mas a verdade é que quando nós buscamos ao Senhor, nós entendemos tudo. Irmãos, eu posso citar alguns exemplos da Bíblia, né? Ou pelo menos um mais conhecido, Davi. O rei Davi foi ungido rei quando estava na casa de seu pai. E ali, de quando ele foi ungido rei, se eu não me engano, foram 15 anos até ele realmente se tornar rei. Só que o que aconteceu? Por 10 anos ele foi perseguido fervorosamente por Saul. O rei Saul tentava matar Davi de tudo quanto é jeito.
Você imagina que Saul colocou seu exército de 3.000 homens, homens treinados. Trazendo para os dias atuais é como se fosse um exército de elite. Tem o BOP, né, aqui a polícia BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais, ou a Rota, são batalhões, são soldados que são treinados com um treinamento muito especial, treinamento de guerra, um treinamento rigoroso para situações bem complicadas. E esse tipo de exército era o que estava atrás de Davi. Imagina você aí, ou eu, né? A gente que não fez nada de errado e de repente alguém manda 3.000 homens do BOP para te pegar, né? Ou da Rota, que seja. Irmãos, tem gente que vê um carro da polícia já assusta. Imagina 3.000 homens. É basicamente isso que aconteceu com Davi. E foram 10 anos, ele não tinha culpa, porque Saul tinha raiva, tinha inveja dele. E de repente, Davi estava naquele período se escondendo em cavernas. E através dos salmos nós vemos a angústia que ele passava, o sofrimento. Ele fala que ele bebia as lágrimas dele, né? Mas ele sempre confiou em Deus. Por mais que ele tenha sofrido, passado angústia, ele nunca deixou de confiar em Deus. E ele passou por tudo aquilo, por toda aquela situação, e depois Saul acabou desistindo de seguir ele, acabou também morrendo, né? Mas todo aquele período que Davi passou, com certeza depois que ele passou, ele entendeu o motivo. Todo aquele treinamento de se esconder, todo aquele treinamento de fugir, de correr de Saul, fez ele um homem muito conhecedor daquela região, daquele deserto, das cavernas, e Davi se tornou um grande homem de guerra. Ele não perdia nenhuma batalha, o seu exército era vitorioso, ele fez Israel crescer, se expandir, conquistar as terras de Canaã que faltaram conquistar. Então, no momento que Davi estava lá fugindo de Saul, com certeza ele não entendeu porque ele estava passando por aquilo. Nossa, o Senhor me fez rei, já me ungiu rei, por que eu estou passando por isso? Mas com certeza, depois que ele passou, quando ele estava lá no seu trono, ele falou consigo mesmo, olha só, tudo aquilo que eu passei no deserto, Deus estava me treinando, Deus estava aprimorando, Deus estava me preparando para ser rei, para comandar um exército, para comandar Israel. Irmãos, isso é maravilhoso. Deus sempre faz as coisas na nossa vida para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu tenho um pequeno exemplo, né? Claro, diante de Davi insignificante, mas de uma coisa também que eu não entendia e depois eu entendi. Né? Eu tenho, como eu sempre já falei aqui, eu tenho gráfica e teve um tempo, né, que uma empresa começou a entrar em contato comigo por e-mail pedindo orçamento de diversos produtos. Irmãos, essa empresa ela pedia orçamento e pedia orçamento. Aí eu mandava, pedia outro, mandava, pedia, mandava, mas nunca fechava nada. Irmãos, chegou um momento que eu comecei a cansar. Eu falei, mas poxa vida, só manda orçamento e nunca fecha nada, né? Só tá dando trabalho, e aí? Eu não vou mais mandar. Mas eu falei, quer saber? Não. Eu tenho que mandar, é minha obrigação, né? Esse é meu trabalho, e beleza. Aí, o orçamento eles pediram, mandei, fecharam o pedido. Nossa, que benção, né? Fecharam. Irmãos, entreguei aquele pedido. Essa empresa gostou do serviço e decidiu, me ofereceu de fechar um contrato para fornecer para eles materiais gráficos. E isso já está indo para o 8º ano, irmãos. Todo ano eles têm renovado esse contrato com a minha gráfica. Glória a Deus por isso, irmãos. Se eu tivesse desistido lá, se eu tivesse parado de mandar o orçamento, algum outro teria entrado no meu lugar e eu teria perdido essa benção. No momento eu não estava entendendo por que desses orçamentos, por que tinha que fazer aquilo, mas hoje eu entendo, olha só. Deus estava testando a minha fidelidade, Deus estava testando o meu profissionalismo e Ele abençoou com esse grande cliente. Então é isso, irmãos. A gente pode não estar entendendo,
Você pode estar passando por uma situação que você não entende, mas fique firme no Senhor. E o principal, não murmure. Eu não posso murmurar. Eu quase murmurei. Na verdade, até murmurei. Não vou mandar mais orçamento, mas eu já me arrependi e falei, não, deixa eu mandar porque é o certo se fazer e deu certo. Deus abençoe. Então não murmure. Não vamos murmurar, não vamos ficar questionando Deus por quê, porque não, vamos dar glória a Deus. Eu sei que o Senhor vai dar um entendimento, eu sei que uma hora tudo isso vai ficar claro. Eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Só me ajuda a passar, Senhor, por isso, me ajuda a aproveitar o máximo da situação, a cumprir a tua vontade com excelência. Amém, irmãos? Então é isso. Você vai entender. Creia no Senhor. Uma hora você vai entender. Mas confie nele, que ele vai te dar força para vencer todas as situações, tá certo? Deus te abençoe por você ter assistido até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. E estamos aqui, se Deus quiser, no próximo vídeo, tá certo? Muito obrigado, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.